Então, pessoal, feitas as considerações lá nos stories, certo? Eu agora devo tecer algumas considerações sobre a ocasião das eleições que ocorreu. Primeira coisa, esse vídeo, né? Ele não é necessariamente direcionado ao bolsonarista, certo? Mas também direcionado ao eleitor de Ciro e de Simone Tebet, certo? Ele é basicamente voltado para isso, né? Eu vou fazer umas análises, prováveis análises que vocês não tenham visto em algum outro local, né? Então, eu quero falar exatamente para vocês, eleitor de Bolsonaro, eleitor de Ciro e eleitor de Simone Tebet, né? Primeira coisa, não se envergonhem de quem vocês são, certo? Eu estou falando aqui direcionado exatamente ao eleitor nordestino. Não se envergonhem de quem vocês são. Não se envergonhem do seu sotaque, não se envergonhem dos seus costumes, certo? Isso é muito importante. Por quê? Foram vocês quem impediram que Lula ganhasse no primeiro turno. Os números estão aí para apontar, certo? Bolsonaro, eu tenho que falar isso, né? Bolsonaro teve melhor desempenho em quase todos os estados do Nordeste, melhor desempenho em 2022 do que no primeiro turno de 2018, certo? Então isso já é uma grande vitória. A gente mostra uma ascensão do bolsonarismo. E mais, né? Conseguimos uma boa maioria, certo? Nas duas casas legislativas. Então, ainda que Lula ganhe, ele vai ter um trabalhozinho aí pela frente, né? Ele terá que dialogar bastante para poder aprovar determinadas leis, certo? Então isso é muito importante ser ponderado, né? Então não saímos de todo derrotados, né? Houve o que eu costumo brincar com quem eu consegui falar, né? A gente tá num jogo, o jogo começou, o time adversário fez um gol logo, né? A gente vai arriar, a gente vai deixar o time adversário ganhar? Não. A gente vai agora nesse momento tentar buscar vias para ganhar, virar o jogo e ganhar. E é possível, certo? A gente não está aqui falando de impossibilidades, não. A gente não está falando de sonhos impossíveis, não. E, diante disso, eu já queria dizer a vocês que não agridam petistas, certo? Isso é terrível, isso não vai levar a gente para um debate salutar. Não precisa a gente se agredir nesse exato momento, certo? Então, assim, como o nordestino gosta de ser gaiato, né? Então, leva as coisas na gaiatice também, vai brincando, que isso é mais salutar, né? Porque quem já votou em Lula não vai mudar de voto. A verdade é essa, gente. Vamos ser realistas, né? Quem votar em Bolsonaro não vai mudar de voto, né? A gente aqui não está falando dessas pessoas mais. O segundo turno não é mais feito sobre essas pessoas, certo? O segundo turno é feito das pessoas que não votarem em nenhum dos dois. Entenderam? Então, nesse exato momento, eu queria falar para você, eleitor de Ciro, que foi um eleitor bastante expressivo aqui no Nordeste, e falar também para o eleitor de Simone Tebet, né? Eu acredito firmemente na convicção de vocês que, num passado não tão distante, vocês sabem que Lula roubou a nação por diversos meios, né? Existe aí uma predisposição, ele já vem alocando pessoas que foram julgadas, que participaram dos julgamentos da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão, dentro do partido dele. A gente já sabe o que é que vai acontecer, tá entendendo? Não precisa aqui a gente estar sendo demagogo em falar essas coisas, né? Tanto é que quando você fala para qualquer eleitor de Lula, a gente pergunta assim, enfrenta entre aspas, né? Pergunta, bicho, tu vai votar num ladrão? O cara fica logo sem argumento, porque é sobre isso, tá entendendo? Não há o que contestar, né? Sobre, vem alguns radicais dizendo, ele foi inocentado. Bem, a gente que é jurista, pelo menos eu que sou jurista, a gente sabe que ele não foi inocentado, certo? E ainda tem processos aí rolando, enfim, não tô aqui. Esse não é o papo desse vídeo, talvez para outros, certo? Então, eleitores de Ciro, eleitores de Simone Tebet, chegou o momento da gente se posicionar. Ainda que vocês tenham encarado, né, algumas narrativas acerca, tem corrupção no governo Bolsonaro, bem,
também não é o momento da gente colocar isso. É o momento da gente colocar ponderações de verdade. Então, dentro do contexto narrativo de vocês, quem é mais lesivo para a população? Quem é mais lesivo para os cofres públicos? É esse meu questionamento, né? Os números, nesse instante, né, de empregabilidade, né, o tesouro em superávit, né? Então, assim, tem muitos números favoráveis para Bolsonaro, para a gente tentar dar uma segunda chance para ele, né? Embora eu sei que vocês não tenham gostado tanto, ou então não estejam apenas fugindo da polaridade política. Eu entendo vocês, certo? Mas meu papo aqui não é sobre isso. Chegou um momento muito decisivo. Ah, eu vou votar nulo, né? Tudo bem, é um direito seu. Mas o voto nulo, certo? No sentido mais finalístico dele, o voto nulo permite que o primeiro lugar permaneça no primeiro lugar. E isso é muito sério, porque Lula está no primeiro lugar. Certo, pessoal? Então, peço ponderação para vocês, né? Não é necessário a gente brigar, é um momento de diálogo, né? Então, vamos conduzir as coisas na paz, certo? E vamos ver quem pode, nesse instante, embora eu saiba que os eleitores de Ciro não concordem com algumas atitudes do governo Bolsonaro, embora eu saiba que os eleitores de Simone Tebet não concordem com as coisas do governo Bolsonaro, mas será possível que a gente vai permitir que Lula volte? São essas minhas ponderações. Eu não fiz nem textinho nem nada aqui, eu tô falando aqui com os peitos abertos, tá entendendo? Com o peito aberto, para a gente entender melhor a realidade que agora nos afronta. A gente tem 3 semanas aí para decidir quem é melhor para a população. Ou a gente se exime, ou a gente se posiciona. Se a gente se posicionar, a gente tem uma chance de mudança. Se a gente deixar para lá, vou votar nulo, é um direito seu, volto a dizer. Mas se a gente não se posiciona, a gente dá direito a as pessoas que se posicionaram a governar o país, certo? Será possível que a gente vai deixar Lula voltar, né? É esse meu recado, pessoal. Muito obrigado para você que ficou aí. Eu não estou publicando esse vídeo em outra rede social, certo? Eu talvez vá ainda para o Facebook, mas talvez. Mas de antemão, compartilhe aqui no Instagram mesmo, certo? Essas ideias, certo? É necessário união. A gente tem a união aqui em jogo, tá bom? Então vamos fazer uma grande corrente e vamos de ponderações, certo? Vamos fazer uma grande corrente de ponderações. Na minha ponderação, Lula, nesse exato momento, é mais lesivo à população do que Bolsonaro, certo? Eu acredito piamente que vocês pensam dessa mesma maneira. Viu, pessoal? Pois um abraço aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas a gente precisa dialogar, a gente precisa ponderar e a gente precisa principalmente se posicionar. Não é o momento mais do voto nulo, infelizmente, pessoal. Um abraço.